amigos, tudo bom? Na dica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre propriedades periódicas. Vamos falar sobre duas propriedades. A primeira delas é o raio atômico. O que é o raio atômico? Se a gente olhar para a estrutura desse átomo, o raio é a distância do seu núcleo até a sua última camada eletrônica. Só que raio atômico tem um caráter comparativo. Por exemplo, entre o átomo de sódio e o átomo de bário, qual desses dois átomos apresenta um maior raio atômico? O que a gente tem que analisar primeiro? Vamos ver o seguinte, pegando a tabela periódica, a gente vai ver que o sódio está localizado no terceiro período, enquanto o bário está localizado no sexto período. O que isso quer dizer, portanto? Que o sódio apresenta 3 camadas eletrônicas, enquanto o bário apresenta 6 camadas eletrônicas. Como o bário apresenta um maior número de camadas eletrônicas e o raio atômico é a distância do núcleo até a sua última camada, qual é a conclusão que a gente chega? Que o raio atômico do bário é maior do que o raio atômico do sódio. Só que existe um outro caso ainda. Olha o exemplo aqui. Peguei o átomo de potássio e o átomo de bromo. Olhando a tabela periódica, a gente vai analisar e vai ver que ambos esses átomos estão localizados no quarto período da tabela. Conclusão que a gente chega, então, que esses dois átomos apresentam 4 camadas eletrônicas. Mas agora, como é que eu vou diferenciar o raio de cada um deles se eles apresentam o mesmo número de camadas? Aí está o detalhe. A gente vai olhar aqui para os seus números atômicos, pela quantidade de prótons que existem em seus núcleos. O número atômico do potássio é igual a 20. O número atômico do bromo é igual a 35. O que isso quer dizer, portanto? Que o potássio apresenta 20 prótons em seu núcleo, enquanto o bromo apresenta 35 prótons em seu núcleo. Volta aqui comigo rapidinho. Olha o esquema que eu coloquei. Se eu tenho o átomo de bromo apresentando 35 prótons em seu núcleo, 35 cargas positivas dentro do seu núcleo, a gente pode dizer o seguinte, que a atração do núcleo do bromo sobre os seus elétrons é muito maior do que a atração do núcleo do potássio. Se a atração que o núcleo do bromo faz sobre os elétrons é maior, a gente pode afirmar que a distância entre as camadas eletrônicas diminui. Se eu diminuo a distância entre essas camadas eletrônicas, a gente chega à conclusão que o quê? Que o raio atômico do potássio é maior do que o raio atômico do bromo. A segunda propriedade que nós iremos falar é sobre a energia de ionização. O que é isso? Qual é o conceito de energia de ionização? É a energia necessária para se retirar o último elétron de um átomo no seu estado gasoso. Olha o exemplo que eu coloquei. Representei um átomo e coloquei aqui o seu último elétron. Vocês concordam comigo que quanto mais próximo esse elétron estiver desse núcleo, mais preso esse elétron estará nesse átomo. Então, mais dificilmente eu conseguirei tirar esse elétron. Então, o que eu preciso nesse caso? De uma energia maior. Então, a gente pode fazer uma associação direta entre energia de ionização e raio atômico. A gente pode dizer o quê? Que quanto menor o raio atômico, mais próximo esse último elétron estará do núcleo. Então, maior é a energia necessária para eu retirar esse elétron. Olha o exemplo que eu coloquei. Vou pegar novamente o átomo de sódio e o átomo de bário. Sódio, terceiro período, bário, sexto período. Sódio, 3 camadas eletrônicas, o bário, 6 camadas eletrônicas. Quem tem o menor número de camadas é o sódio. Então, isso quer dizer o quê? Que esse último elétron está mais preso no núcleo do sódio do que o último elétron do bário está preso ao seu núcleo. Então, na realidade, o que a gente diz? Que a energia de ionização do sódio é maior do que a do bário, porque eu preciso fornecer uma energia maior para retirar esse elétron do sódio. Um outro exemplo aqui, ó, igual ao anterior também, o potássio e o bromo. Só que ambos estão no quarto período da tabela, apresentam 4 camadas eletrônicas. Coloquei aqui novamente seus números atômicos. Qual é a conclusão que a gente já chegou? Como o bromo tem um número atômico maior do que o potássio, ele tem um raio atômico menor. Como ele tem um raio atômico menor, é mais difícil de eu tirar esse elétron. Então, a sua energia de ionização acaba sendo maior do que a energia de ionização do potássio. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.